fica no extremo norte de Portugal, faz divisa também com a Espanha, pela parte superior do país ali, é litorâneo. Eu tenho um apoio muito grande com relação à rede social LinkedIn, que eu sempre estou buscando as informações das empresas da região, das empresas de Portugal, tenho contato com algumas já, de chegar para ligar, para conversar, então é o primordial, né? Então a gente tem as nossas informações, não que a gente se apegue somente a isso. Então, depois que a gente estava pesquisando bastante sobre todas essas questões de trabalho, escola, clima, tamanho da cidade, mobilidade, a gente começou a pensar mais especificamente no tipo do imóvel, né? Lá em Portugal, cada imóvel tem uma denominação que é o T1 para 1 quarto, T2 para 2 quartos, T3 3 quartos, nossa, que trava-línguas. E assim, né, segue. E aí a gente começou a pensar, né? Aqui, por exemplo, a gente está morando atualmente, já vai fazer um ano, num apartamento de 1 quarto. Nós optamos por fazer isso por questão de ser mais em conta, era perto do meu trabalho também, e ajudaria a gente no planejamento da mudança, economizando tudo com transporte e tudo mais, e o aluguel mais barato. Mas, como a gente ia se mudar para lá, a gente não saberia, né, como é que a gente poderia encontrar, se era mais fácil, era mais difícil, se os valores eram parecidos ou pelo menos próximos, e a gente estava nessa dúvida entre um T1 e um T2. Né? A gente já estava acostumado a ficar num T1 mesmo, as crianças também estão bem grudadas com a gente, não iam se incomodar em dividir o quarto conosco. Ou se a gente conseguisse um valor bacana num T2 também já seria ótimo, porque assim já ficava bem dividido. E assim, pelo que a gente também ficou sabendo, não sei se é a realidade total ali em Portugal, mas os senhorios, as imobiliárias não costumam, né, fazer locações para uma família como se for igual a nossa, de 4 pessoas, de um T1, não é habitual para eles, né? Eles têm muitas imobiliárias, a gente começou a entrar em contato, né, com as pessoas, com as imobiliárias, pesquisando nos sites de aluguel também. E aí muita gente falava isso pra gente, não é como no Brasil, aqui os senhorios, né, eles levam isso muito a sério, a quantidade de pessoas, dependendo de como for, é para uma tipologia de apartamento. E no caso de vocês que são 4 pessoas, o mínimo teria que ser um T2, aí isso daí já deixa a gente um pouco mais preocupado, né, porque a gente contava até mesmo com a possibilidade de um kitnet, né, de um estúdio se fosse preciso, dependendo, porque a gente começou... Os anos foram se passando e as coisas começaram a mudar, e aí houve esse boom imobiliário, aí essa questão de aumento absurdo dos arrendamentos, né? A gente começou a ficar preocupado e pensamos até mesmo, a gente aluga um estúdio só para chegar os primeiros meses, depois a gente vai alugando, vai trocando, vai indo para um lugar melhor, mas a gente começou a ver que essa aí não seria uma possibilidade viável, que talvez a gente não pudesse porque não deixariam a gente alugar, né? Exato, e vocês podem estar pensando, tipo assim, nossa, mas eles conseguiram contato assim com várias imobiliárias, o que aconteceu, né? É fácil assim a gente conseguir arrendamento aqui no Brasil? O que se faz, né? Na verdade, a gente iniciou a procura aí pelos Airbnb, né? Isso, inicialmente a gente só sabia, pra nós era assim, já estava tudo certo que pra gente seria assim, vamos procurar e fazer a locação de um Airbnb por um mês, para que a gente possa chegar tranquilos e aí a gente vai para a rua, dá um jeito para procurar, né? A gente não tinha contato imobiliário, era só pelos sites mesmo. Exatamente, e seria uma coisa bem arriscada, né? Na verdade, arriscada que eu falo é que tipo, a gente teria um prazo para correr atrás de um imóvel mesmo, nosso e tudo. E no começo a gente achou até viável essa situação, mas depois eu comecei a pensar, falei, eu acho melhor a gente já procurar o nosso local, né? A gente chegar em Portugal, já ter um local. E se for fácil, né? A gente não sabia qual que seria a dificuldade disso, mas se for fácil, a gente já consegue, já faz tudo e já vai para o nosso canto, né? E aí surgiu uma outra possibilidade com outras pesquisas, por isso que é bom vocês pesquisarem, né? A gente está contando os nossos relatos, mas é bom vocês pesquisarem as possibilidades, que foi o relocation, né? Isso, na verdade eu descobri o relocation porque a gente segue uma influencer também, né, que começou assim como a gente, foi pra lá com o marido dela e ela começou a indicar um serviço de relocation e eu não sabia do que se tratava, aí eu fui pesquisar a respeito, conversei com o Xande, contei pra ele e a gente achou maravilhoso, né, nossa, a possibilidade da gente alugar um apartamento em outro país ainda estando aqui, né. Então a gente começou a pesquisar, descobrimos a empresa que ela estava indicando, uma empresa muito boa, muito séria, e aí a gente foi pedir um orçamento para descobrir como é que funciona esse serviço de relocation, porque até então
a gente só tinha pesquisado pelos sites mesmo, tentando contato direto com os senhorios ou com as imobiliárias. Então, depois que a gente descobriu esse serviço de relocation, né, dessa empresa, eu comecei a pesquisar sobre outros, né, porque assim como eu tinha uma, eu falei, deve ter muito mais, né, vamos começar a fazer aí um levantamento dos valores, né, o que eles oferecem. A maior parte dos relocations te faz pacotes, né, com a quantidade de visitas que eles vão fazer. Você escolhe os imóveis, você mesmo pode fazer a pesquisa, ou dependendo da empresa, eles pesquisam para você dentro da localização que você já quer, né? E aí você vai mandando para eles, ou eles mesmos, se forem eles que escolherem, eles te mandam, você faz uma entrevista inicial. Aí eles pegam todo o perfil seu, da sua família, o que é importante para vocês, como vocês querem que seja esse apartamento, a localização tem que ter o que em volta, se é importante ter escola, se você vai ter carro, se você não vai ter carro, né? E eles fazem toda essa busca, essa pesquisa, passam para você. Se você tiver os que você escolheu, você passa para eles, eles também analisam. E aqueles que forem escolhidos por você junto com a empresa, que forem melhores para você e para sua família, eles vão fazer as visitas. E dando tudo certo, você gostando, eles fazem a negociação para você com o senhorio, né, do imóvel. E aí faz o contrato, arrenda o imóvel e quando você chega, você está na sua casa já, com a sua chave na mão, tudo certinho, sem precisar de nada. Lembrando que a gente tem que tomar cuidado, né? Todo mundo que estiver contratando um serviço muito cuidado, gente. Verificar a idoneidade, né? A procedência do serviço, porque todos os serviços, na verdade, tu vai pagar, seja dividido ou não, você vai pagar antes, você vai pagar por um serviço que você não está ali controlando. Então, você está no Brasil, exatamente, a pessoa está lá em Portugal, então você tem que confiar muito, então tem que ser muito certo aquilo que você está fazendo, que não é, hoje em dia não está fácil perder dinheiro, ainda mais em euro, né? Sim, tá tendo muito casos de golpe de relocation, né? Porque você é obrigado a pagar um valor inicial para que se inicie as pesquisas, né? Para você fazer a entrevista e iniciar as pesquisas. E aí é nisso que muitos dão golpe. Às vezes pega o dinheiro e nunca mais aparece, ou então falam que estão procurando e na verdade não estão procurando nada, e aí você fica acreditando nisso, o tempo vai se passando, enfim. Nós tivemos contato com vários serviços de relocation, alguns sérios, outros não tão sérios, né? Até que por fim a gente chegou num consenso, aí num próximo vídeo a gente vai contar para vocês qual foi a nossa decisão, se a gente vai chegar no Airbnb mesmo, se a gente conseguiu algum serviço de relocation ou se a gente não conseguiu. Isso. Como foi feita a situação aí para nós até o momento. Exatamente. E tem a terceira possibilidade também de você ter a sorte e de encontrar diretamente, né? Então, assim, aguardem aí os próximos capítulos, a gente vai desenrolando essa história com vocês. Será que a gente já conseguiu também um apartamento? Será que a gente já tem casa ou ainda não? A gente vai dormir na rua, o que vai acontecer? A gente vai ficar ali no semáforo pedindo meio na praça. Mas a gente brinca, mas é uma situação bem séria, né? Essas questões, né? Quando a gente está mudando para família, a gente está começando do zero, então a gente tem que ter as coisas bem certas. Tudo dá medo, né? Tudo dá medo pra gente, tudo é uma incógnita e você estando tão longe, não podendo resolver, você não sabe com quem você está falando, se você pode contar, se você não pode, é muito difícil. Até esse é um dos motivos do nosso canal, né? É poder trazer informações para as pessoas da nossa vivência, da nossa experiência, para vocês poderem se preparar também, porque não é fácil, gente. Exatamente. E assim, achamos um local, achamos uma escola, achamos um emprego, mas e aí? A gente vai morar numa casa vazia, a gente vai morar numa casa, lá em Portugal se fala mobilado, né? Mobiliado, igual a gente fala aqui no Brasil. Então atualmente a gente está numa casa que não tem móveis, né? Então ela já foi mobiliada, né? Agora ela não está, não. Como é fácil achar, não é fácil achar, como que faz, né? Atualmente, né, nas nossas pesquisas que a gente fez, tá bem difícil, né, achar alguns imóveis mobilados, né? É quase impossível, né? Não que não se encontre, né? Mas é bem impossível, assim, por outras situações também, tipo alguns senhorios, relatos de senhorios que não gostam de locar para brasileiros ou para imigrantes por conta de outras situações, que fogem, levam os móveis, estragam e não dão nenhum partido a respeito disso, né? É uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que tem muitos golpistas que estão
fazendo isso de lá para cá, por exemplo, nesses serviços de relocation, também acaba acontecendo o contrário, né? De brasileiros irem para lá e acabarem dando golpe nas pessoas lá também, e isso fere a nossa imagem, né? E aí as pessoas ficam desconfiadas com relação a isso e acaba prejudicando outras pessoas. Então, quando você encontra o apartamento ainda mobiliado lá, eles costumam ser bem mais caros, né? Às vezes são mais distantes também, porque, né, quanto mais próximo dos grandes centros vai ficando mais caro. E quando tem mobiliado mais caro ainda, então é mais para o interior. E então não tá muito fácil de conseguir não. A maioria deles que você consegue encontrar assim, que é mais padrão, é a cozinha equipada, né? Você consegue arrendar um apartamento que já tem a placa do fogão, o forno, às vezes tem uma geladeira, a máquina de lavar. É o máximo que você consegue assim mais fácil. Agora o restante dos móveis já está mais difícil, a maioria está vazio com relação a isso. Exatamente. E assim, é uma situação bem complicada essa situação de imóveis mobilados, né? Mas também a gente também tem que pensar na região que a gente vai escolher. Escolher uma casa é essa, beleza. Já atendeu todos os tópicos, é perto de trabalho, de tudo. Mas a gente também tem que ver as questões dos serviços essenciais, né, que a gente precisa, né? Um supermercado, uma farmácia, um hospital. Essas situações também influenciam de onde que a gente vai morar. Não adianta escolher um apartamento ou uma casa de 150 euros, 200 euros e sei lá, num lugar ermo, que você vai precisar de uns 30, 40 minutos para achar um supermercado ou uma farmácia, alguma coisa, uma situação de emergência, né? É uma coisa que a gente também leva como prioridade nas nossas buscas, né? Sim, assim, porque como a gente falou, a questão de transporte lá é uma questão séria. Dependendo de você morar num lugar mais distante, você tem que ter o carro, não é opcional. Porque às vezes tem o ônibus 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, não tem metrô, não tem o trem. Uber a gente também não escuta falar muito lá, a gente só vai, né? Isso não é uma coisa que a gente sabe exatamente, então quando a gente chegar lá a gente atualiza vocês. Mas assim, todo mundo fala isso, todos falam, você precisa ter um carro para você conseguir viver. A partir do momento, se você tiver um carro, você pode morar num lugar mais afastado, porque você vai estar próximo de carro, fica mais perto das coisas. Mas se você vai chegar lá e não vai ter a condição de ter um carro de início, então você vai precisar sim pagar um pouco mais caro num arrendamento para você escolher uma localização melhor, mais próxima das coisas, para facilitar a sua vida. É a questão de fazer conta e a questão de realidade de cada um, né? Sim. O que cabe no bolso. Na verdade, a melhor casa é a que cabe no seu bolso, é a que vai te facilitar, que vai te ajudar a começar a vida. Isso vale em Portugal, no Brasil, no Japão, em qualquer lugar. Então, essa dificuldade de a gente achar um local para ficar, isso vai existir em qualquer lugar que você quiser. Basta você ter uma determinação e saber o que você quer, foco. Né? O nosso foco foram esses aí que a gente citou. Né? Começou uma escolha pequena, que seria o clima, que a gente queria um lugar mais ameno, um lugar mais frio, e aí a gente foi desmembrando isso até chegar em todas as situações aí que a gente passou para vocês, né? Verdade, gente. Então, pesquisem muito. Primeiro de tudo, vocês têm que ter tempo, não vai com pressa, não deixa para você decidir isso de última hora, faltando 1, 2 meses para você viajar, para você se mudar. Precisa de tempo para você conhecer. A gente, né, estamos há 5 anos nesse planejamento e desde lá atrás, do primeiro momento, a gente já começou a pesquisar a respeito dos locais. Né? As coisas vão mudando, igual a gente há 4, 5 anos atrás as coisas estavam muito mais fáceis, né? Você conseguia achar arrendamentos de T2, por exemplo, por 300 euros. Hoje em dia um T2 já está mais de 600. Então as coisas mudam, né? Conforme vai passando o tempo. Então tem um tempo, pesquisem com tempo. Dedica uma atenção para isso, porque é o lugar onde você vai viver. Você vai... Por um tempo você vai ficar ali naquela região. Você não vai poder sair dali a cada 2 meses você está morando em outro lugar. Então pesquisa para você ter, pelo menos assim, de início, se prepara para viver no mínimo 1 ano, mesmo que você vá sair de lá antes, mas se prepara, conheça o local o máximo que você conseguir, para tudo se adequar dentro da sua realidade. Se você tem filhos, vai ter que ter escola, se você vai trabalhar qual é a sua área, ou se você vai pegar qualquer coisa mesmo que seja ali próximo, para você poder fazer uma decisão mais acertada. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Né? Curtam aí bastante, compartilhem com o pessoal aí que vocês conhecem, quem está pensando em ir para Portugal ou só por curiosidade mesmo, acompanhe essa nossa aventura da família Souza, né? Então
Compartilhem tudo aí que vocês puderem, assistam nossos vídeos, pelo amor de Deus. Ajude a gente aí a ganhar visibilidade, né, mano? Isso, segue a gente no Instagram também, que a gente posta lá os stories da nossa rotina aqui do dia a dia. Também se inscreve aqui no canal, gente, compartilha para as outras pessoas. Se essas informações ajudam vocês de alguma maneira, talvez as pessoas estejam com alguma dúvida aí com relação ao nosso tema de hoje ou aos outros temas que a gente já gravou, então dá uma moral pra gente aí. Se vocês chegaram até aqui nesse vídeo, né, deixem um comentário aí, uma pergunta pra gente, pros pequenos, ou alguma curiosidade de vocês, se vocês pensam em ir para Portugal, quando vocês pretendem ir para Portugal, que região, né, quem sabe a gente se esbarra por lá, né, mano? Isso aí, gente. Se tiver alguma dúvida também com relação às cidades que a gente falou pra vocês, que essas a gente pesquisou bastante, que a gente puder ajudar com alguma informação sobre as questões do relocation, que a gente souber também, a gente pode passar pra vocês, das outras coisas, enfim. Fiquem à vontade aí pra perguntar o que vocês quiserem e o que a gente puder, a gente vai ajudar com certeza. Tá bom, então a gente fica por aqui, até o próximo vídeo e... Um beijo, tchau.